tema dessa nossa live de hoje é sou assim e pronto. Você já ouviu alguém falar isso? Sou assim e pronto? Sou assim e pronto. Não tem mais conversa. Né? Então esse é o tema. Sou assim e pronto, e o que nós podemos fazer com isso? E por que esse tema, sou assim e pronto, tem a ver com medos e inseguranças? Né? E nessa live, nós vamos passar por 3 momentos, tá? E esses 3 momentos são os seguintes. Vou já colocar aqui para você ver. Primeiro momento, nós vamos falar do contexto desse tema. Sou assim, pronto. Vai me levar aonde? Do que significa? De onde ele vem? O que ele faz comigo? Né? Então, é o contexto desse tema. Segunda parte dessa nossa live, que é rápida, não é uma live demorada, é enquanto você faz um lanchinho aí, vamos falar de benefícios sobre esse tema. E a Karine está dizendo, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, é desse jeito mesmo. Né? E nós vamos tratar sobre benefícios. Quais os benefícios de a gente falar disso? Muitas vezes a gente fala algo e nós perdemos a oportunidade de observar, de analisar esse algo, da onde vem, né? E então tem benefícios de a gente falar isso, grandes benefícios, para você se tocar. Puxa, eu nunca tinha pensado. Quando eu falo isso, sou assim, pronto? Por que eu falo isso? Vem da onde? O que significa isso? Você já imaginou que isso pode significar medo e insegurança? Então, há benefícios de a gente falar sobre isso. E, por fim, no último pedacinho dessa nossa live, que você deve ir até o final, é como fazer. Qual o caminho certo de fazer? Existe um caminho certo? Existe um caminho errado? Sim, existe. Então, esse como fazer, nós vamos aproveitar e passar por eles, tá bom? Então, esse é o nosso caminho, que nós vamos tratar hoje, beleza? Então, vamos já no assunto. E o primeiro tema, primeira parte que nós vamos dedicar é sobre o medo de mudar. Eu sou assim e pronto. Eu sou assim e pronto tem a ver com o grande medo que eu tenho de mudar. Porque todos nós já sabemos que mudar assusta, né? Todos nós já sabemos. Mudar assusta por quê? Porque é um lugar que eu não conheço. Caramba, e o que vai acontecer? Sabe, o que eu conheço na realidade é esse eu sou assim e pronto. Essa pessoa eu conheço. Então, João, falar a história de João. João tem 43 anos, trabalha muito. Essa é uma história que você talvez se identifique com ela, mas é uma história verdadeira. O João tem 43 anos, trabalha muito, casado há 15 anos, tem filhos, tem 3 filhos, um de 15, um de 10 e um de 3 anos. E esse é um grande problema, né, para João. O primeiro grande problema é tem filhos de idades diferentes, como que eu vou lidar com essas idades, né? Como vou fazer com isso? Porque lidar com um filho de 15 tem certos desafios que o de 10 não tem, que o de 3 não tem. Então, puxa, como é que fica a cabeça de um pai, né? João, casado há 15 anos, trabalha demais, é líder numa empresa, ele quando chega em casa, ele vai direto para o computador, ele mal chega, mal fala, porque ele veio pensando no caminho, caramba, eu tinha que fazer isso, isso, isso. Eu não conversei com meus liderados, eu não falei com o diretor, tem mais uma missão, tem mais um projeto, eu tenho que escrever uma apresentação para entregar depois de amanhã. Puxa vida, o que eu faço? Então ele já chega e já vai correndo para o computador. Os filhos ficam ali, caramba, e o pai, né? Pai não fala comigo. Filho de 3 anos, louco para brincar com o pai, agora não, sai que eu estou preocupado, tem um negócio. Ô, mulher, desculpa, mas eu não vou poder dar atenção hoje, eu nem quero nem comer. Vai direto para o escritório dele. O escritório que é um quarto, né, a mais, onde tem o computador dele, e lá ele fica mais tempo trabalhando. Finais de semana, o João aproveita para pôr em dia o trabalho que ele recebeu na sexta e precisa entregar na segunda-feira. Ele pouco descansa, ele pouco passeia, ele não sai com os filhos, ele não tira uma parte do dia para ajudar a esposa, para estar com ela, para namorar. E os 15 anos dele,
estão sendo perdidos por causa disso. Mas por que João trabalha tanto? É porque os filhos, em idade escolar, os dois, demandam um financeiro alto. E essa é a grande justificativa, uma delas. E outra, ele precisa de um carro sempre novo, porque ele é líder e ele não pode chegar com um carro velho. Ele precisa morar num lugar legal, porque senão como é que vão dar atenção para ele? Então o carro e a habitação ocupam um espaço grande no financeiro dele. Ele também precisa dar tudo o que a família exige e quer, porque a ausência dele traz culpa no coração dele. E essa ausência ele precisa pagar de alguma forma, e essa culpa ele precisa pagar de alguma forma. Então, ele libera o cartão integral para todos, o tempo todo. Então, essa é a história do João. O João tem um medo guardado dentro dele, que é o medo da separação, porque os pais separaram. O João tem um medo dentro dele de não dar o suficiente para os filhos, porque quando ele era criança, ele passou necessidade. E ele não quer que os filhos passem necessidade. O João sentia vergonha porque o pai era humilde e não tinha carro, e então ele não quer passar por isso. Então, o medo e a insegurança geradas no coração de João faz com que ele trabalhe feito louco. E esse trabalhar feito louco faz com que ele também continue trabalhando feito louco em casa, perca finais de semana e ele nunca está com a família. Então, ele acreditando que para solucionar os medos internos, que não são conscientes, estão guardadinhos, se ele trabalhar feito louco, está tudo certo. Então, esse é um caminho que não é legal. Essa é a história de João. Quando a mulher vem dizer, pô, você só trabalha, você nunca ajuda, você nunca está aqui, você não dá carinho, você não dá atenção, o João diz assim, eu sou assim, pronto. Eu sou assim, pronto. Quando os filhos pedem, pô, pai, tem meses que a gente não passeia, que a gente não vai ao cinema, que a gente não vai ao shopping, que a gente não vai num clube, que a gente não sai, que a gente não faz um churrasquinho com a família em casa. O pai fala, eu sou assim, pronto, eu tenho que trabalhar. O medo dele de não entregar algumas coisas é tão grande que ele não quer mudar, porque se ele mudar, pode ser que ele não consiga sustentar o trabalho, pode ser que ele não consiga dar o que a família precisa, pode ser que ele perca a família. Então ele fica nessa dúvida, uma dúvida enorme, gerada pelo medo. Né? Então, esse é o contexto. O que o medo faz conosco? O que o medo de mudar faz em nossa vida? Né? E leva a gente a dizer, eu sou assim, pronto. E leva a gente a viver uma vida que não é a que a gente gostaria, é a que a gente foge, busca para trazer soluções que nem sempre são as verdadeiras. O meu pai nunca quis falar sobre finanças negativas, as dores das finanças, com a minha mãe, nem com a família. E nós vivíamos um mundo ilusório, que não era o mundo que o meu pai estava vivendo. Então, ele sofria nesse mundo financeiro, sofria, ele fazia empréstimos o tempo todo para sustentar uma situação que era insustentável, pelo medo de sentar à mesa e dizer, olha, eu não estou suportando mais. Porque se ele dissesse isso, ele seria um fraco na cabeça dele. Ele não poderia falar isso. Por quê? Por causa dos medos que ele tinha do passado. O meu avô, pai do meu pai, não tinha muitas condições. Era difícil a vida, assim como muitos. E acontece que talvez, ele não sabe, ele nunca soube, por causa disso, a minha avó tentou suicídio. E meu pai viu essa tentativa. Então, ele não queria que a situação financeira dele gerasse problemas na família. Então, ele suportava em silêncio uma situação financeira que ele não dava conta de suportar.
O medo e a insegurança geram caminhos péssimos para a gente seguir. E eu vou dizer um negócio: o medo é um péssimo conselheiro. O medo, na realidade, ele é o carcereiro que segura a chave da nossa prisão. O medo está com a chave da porta da nossa prisão. E nós ouvimos ele como conselheiro. E nós seguimos caminhos péssimos. Então, como eliminar medos e inseguranças que travam a nossa vida? Então, esse é a nossa busca contínua. Só que nós buscamos em caminhos que não são melhores. Por quê? Porque ouvimos o medo. Ok? Então vamos sendo esse o contexto que eu quero te mostrar sobre medo e insegurança e o que ele faz conosco, eu quero falar também, então, por que é importante falar desse tema? Qual o benefício? Qual o benefício de tratarmos eu sou assim e pronto? Isso é gerado pelo medo e insegurança, o medo de mudar, porque mudar eu não sei, né? Então, o primeiro benefício que nós encontramos, que você pode encontrar, à medida que nós podemos falar disso, é que eu posso ser mais do que só isso. Eu posso ser mais do que eu sou isso e pronto. Eu sou assim e pronto. Eu posso ser mais do que apenas isso. Você pode ser mais do que apenas isso. Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes saiu da sua boca essa palavra, essa fala? Eu sou assim, pronto. Pensa aí, pensa aí. Vou contar até 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E você já lembra. Quantas vezes você falou ou ouviu essa frase? Eu sou assim e pronto. Se você ouviu essa frase, o que você gostaria de ter ouvido? Eu vou dizer. Você talvez gostaria de ter ouvido assim: sinto muito, sinto muito eu me comportar assim. Eu ainda não consigo mudar, eu ainda não consigo ser diferente. Sinto muito se esse jeito com o qual eu me comporto, sinto muito se o jeito que eu demonstro te magoa, te fere. Eu não queria isso. Eu só tenho medo, eu só tenho insegurança de parar no final de semana, ficar com vocês em casa, me divertir com meus filhos e não dar conta de entregar o que foi pedido às 6 horas da tarde da sexta-feira para que eu entregasse no trabalho na segunda-feira. O trabalho me pediu às 6 horas da tarde da sexta-feira que eu entregasse algo na segunda. E se eu não fizer isso, eu posso ser penalizado e, sendo penalizado, eu posso ser demitido. E se eu for demitido, eu não posso ter o carro, eu não posso ter a casa, eu não posso ter o alimento, eu não posso ter a escola das crianças, eu não posso ter o que eu te dou. Eu tenho medo. E, por causa disso, eu ainda preciso trabalhar o final de semana. Ao reconhecer, ao falar assim, você se descortina para a sua história e passa a ser responsável pela sua atitude. Agora, se você falasse só isso, eu sou assim e pronto, você vai continuar cego para o que te impulsiona. Você vai continuar cego para o medo que impulsiona você a agir assim. Isso seja em qualquer situação. Então, fica ligado. O que nós estamos falando aqui, é de que eu posso ser mais do que só isso. Eu sou assim e pronto. Todo ser humano está em estado de evolução desde que nasce até o dia da morte. Não acredite naquela história que diz que burro velho não aprende um caminho novo. Mentira! Burro velho também aprende, basta ter paciência para ensinar. Só que nós, seres humanos, não somos burros velhos, nós somos seres humanos. Então, mais do que adestramento,
Mais do que, porque nós também somos adestráveis, mais do que adestramento, nós temos uma inteligência, uma emoção que nós podemos mudar sempre. A nossa mente, as nossas experiências, os nossos medos que nos conduzem para um caminho que não é legal, podemos mudar. Podemos mudar sempre, sempre. Mas o que acontece? Por qual motivo não mudamos? Não mudamos porque não sofremos o suficiente. Ainda não. E o que eu vejo acontecer é que as pessoas se abrem para mudar somente quando já não aguentam mais de tanto sofrimento. Me diga se isso já não aconteceu. Coloca aí no Insta. Se você já não viu isso acontecer, ou coloca um joinha, ou coloca um coraçãozinho, ou escreve aí. As pessoas só se encorajam a mudar quando estão no fundo do poço, no buracão. Estou mentindo? Estou mentindo? Eu não entendo por que esperamos tanto. Por que é isso sempre? Por que esperamos tanto? Sabe, às vezes, quando chegamos no fundo do poço, algumas coisas a gente não dá conta mais de mudar. Algumas coisas não dá conta mais de reverter, não é, Vanusa? Nós não conseguimos mudar, porque os prejuízos não são irreparáveis. Por exemplo, separação. O teu companheiro ou a tua companheira não suportam mais. E é isso que acontece, a separação. E aí você chega no fundo do poço e diz, eu quero voltar, agora eu prometo mudar, mas eu não quero mais, acabou, a relação acabou. Isso é só um pedacinho. Isso só é um pedacinho. Vamos ver outro pedacinho? O fundo do poço? Trabalho. Se você, por medo e insegurança, você não entrega o trabalho para as pessoas, não delega, não abre o trabalho para os outros, você segura tudo para fazer sozinho, você se sobrecarrega, e se sobrecarregando, as pessoas reclamam porque você vai demorar para entregar, os parceiros vão reclamar porque está difícil, você tem um monte de funcionário, mas você não delega, você não passa, está segurando tudo para você, e aí demora a entregar, as coisas não vêm, por medo. No trabalho, você não chega nas pessoas, se você é da área de vendas, você não chega nas pessoas para oferecer, você fica acanhado, aquela pessoa tem cara de mal, e não chega, você não rende, não faz a sua entrega. Hoje um médico falou para minha sogra assim, o seu joelho não presta. Cara, esse médico, se depender de mim, ninguém entra mais no consultório dele. Porque ele não sabe se relacionar. E talvez ele fale isso sem saber. O medo de tratar. Estou diante de uma senhora que parece minha mãe que me castigou, então vai assim mesmo, não presta. É assim que tem que ser. E ele se afasta das pessoas. Isso no trabalho. Em casa, por exemplo, a, a dona de casa, quem trabalha demais em casa, aliás, abre um parênteses, trabalho de casa é a coisa mais alucinante que tem. Se você trabalha no comércio, você não sabe um pedacinho do sofrimento que é o trabalho em casa, de cuidar das coisas de casa, de arrumar quartos, camas, porque os marmanjos e as marmanjas não têm coragem de arrumar a própria cama, não têm coragem de jogar roupa suja no cesto de roupa suja, porque os marmanjos e as marmanjas desorganizam tudo e não têm coragem de colocar as coisas em ordem. Então, a dona de casa, a mãe, vai arrumar tudo, porque aquelas pessoas acordam 5 minutos antes de sair. E quando acordam, tem que ter um cafezinho pronto, não é? O café da manhã pronto, arrumado. Mas os marmanjos e as marmanjas não se levantam para ajudar. E nem sequer lavam o próprio copo em que tomaram café.
ou sequer a água que tomaram. Então, saem para a escola, para a faculdade, para o trabalho e deixam a mãe, a dona de casa, arrumando tudo o que foi sujado do café da manhã que todos os marmanjos tomaram, não é? É. E aí continua, porque ela tem que limpar a casa, tem que organizar a casa, tem que preparar almoço, tem que arrumar tudo para receber os marmanjos que chegam cansados, que jogam mala num canto, bolsa no outro, sapato no outro, chegam, almoçam, às vezes reclamam, não lavam uma colher, um garfo do almoço, vão deitar porque estão cansados, que passaram a manhã na escola, no trabalho, vão dar um cochilo, e aquela pessoa tem que continuar limpando tudo. O mesmo acontecendo à tarde, o mesmo acontecendo à noite, durante anos. Então, você em casa, que segura tudo isso nas costas, você está se prejudicando e prejudicando os marmanjos. Então, eu vou dizer para você, larga a mão desses negócios e bota os marmanjos para trabalhar. Quer dormir numa cama arrumada? Arruma a cama. Quer almoçar num prato limpo? Lava o prato. Está na hora de dividir o trabalho. Que folga! Ou você sente culpa por não trabalhar no comércio, não trazer renda em casa. E aí você se escraviza em casa. A culpa, o medo de dizer. Então, olha o que o medo faz. Isso só para falar de relacionamentos, de trabalho e trabalho em casa. Só essa área. Vamos falar do corpo? Quanto você não cuida do seu corpo por medo? Medo de ir na academia, o pessoal dizer, nossa, que magrelo, nossa, que gorda, nossa. E aí você não vai cuidar de você. Medo e insegurança. Olha o que o medo e insegurança faz na vida da gente, né? Acaba com a gente. Medo e insegurança são péssimos conselheiros. Então, quando é que você fala, sou assim, pronto? E quais os benefícios de você olhar para isso e perceber que quando você fala assim, eu sou assim, pronto, é o medo e a insegurança que está falando você, falando por você. Diga, eu posso ser mais do que só isso. Eu posso ser mais do que só isso. Né? Muito bem. Então, vamos para frente. Como é, Acrísio, que eu posso, então, fazer? Qual é o caminho que eu devo seguir? Como resolver isso? Por onde andar? Olha, o caminho da liberdade, e eu falei do fundo do poço, que as pessoas só mudam quando estão no fundo do poço, né? É, esse, esse fundo do poço às vezes traz prejuízo, como eu estava dizendo. E não dá para mudar. Eu já perdi esposa, já perdi trabalho, perdi a saúde por causa do medo da mudança, mas agora eu quero mudar. Então, primeiro, assume a responsabilidade das consequências da sua atitude anterior, assume, foi eu, aliás, não foi só eu, foi o medo que me aconselhou. Então, pelo medo, eu fiz isso, e as consequências são minhas. Sinto muito onde eu cheguei. Se eu tiver condições de me erguer, é daqui para frente. Não dá para voltar atrás e querer a vida de volta. Não dá para voltar atrás e dizer, puxa, algumas vezes as pessoas dizem assim, eu quero voltar no início do nosso relacionamento e ter o relacionamento como existia lá no começo. Vou dizer, impossível. Impossível. Primeiro, você não é aquela pessoa mais. O outro não é aquela pessoa mais. Os tempos não são mais aqueles. Você está no presente. Não dá para voltar. As experiências machucaram. É como aquela história chinesa do vaso quebrado de porcelana, caríssima ou feita artesanalmente, que custa caro emocionalmente. Então, se ela se quebra, eles colam essa porcelana com ouro para que ela valha mais. Então, faz isso. Se cole com ouro para que você valha mais, mas não cometa de novo aquilo. Então, qual é o caminho da liberdade, Acrísio? Então, o caminho da liberdade é o primeiro passo, mudar os significados antigos. O que significa isso? O que significa mudar significados antigos? Bom, você lembra que eu disse sobre o medo, que nós não fazemos por causa do medo? Então, uma pessoa
Maria, vou dar o nome de Maria, tá? Maria, hoje, aos 50 anos, verbaliza: fui abandonada por meus pais várias vezes. E até hoje, aos 50 anos, minha mãe viva continua me abandonando. Ela chama todos os irmãos dela para almoçar no Dia das Mães, mas não me chama. Ela combina de almoçar comigo numa quinta-feira para que eu não vá no domingo, porque os irmãos dela estarão lá e eles não gostam de mim. Minha mãe me abandona. Sabe por que Maria me procurou? Porque hoje ela entra em relacionamentos tóxicos, venenosos, relacionamentos negativos que fazem mal a ela. E sabe quando ela me procurou, qual foi as duas coisas que ela me disse sobre os relacionamentos dela? É que os relacionamentos dela eram relacionamentos de abandono e de ingratidão. E ela queria entender. Por isso eu quero fazer sessões de terapia com você. Porque eu quero entender por que eu busco pessoas tóxicas para mim, que só me abandonam e são ingratos. Nossa, que coisa, hein? E aí vai seguindo as sessões, ela revela: minha mãe e meu pai sempre me abandonaram como um objeto qualquer. E me abandona até hoje. Tá ligado? O que o medo faz? Ele diz: puxa, você procura, inclusive até hoje, seus pais na relação, para estar perto, porque foi isso que você aprendeu. Aprendeu que é assim, então você busca assim. Então, o que o medo de ser abandonado novamente faz? Ela busca em relacionamentos que a abandonam. Olha que coisa louca, né? Então, o caminho é esse. Primeiro, mudar os significados antigos. Eu vou mudar. Então, eu devo ir no meu passado, na minha história, não é no hoje, é na minha história. Onde foi que isso aconteceu? Porque dentro de nós existe duas pessoas. A crise, você está falando besteira, então. Essas são as grandes teorias humanistas da psicologia e da psicanálise. Então, metaforicamente, a gente diz que existem duas pessoas em nós. Uma, a criança emocional. Por que chamamos de criança emocional? É porque quando a gente nasce, a gente vem com o aparato, o mecanismo emocional pleno, funcionando a todo vapor. São com as emoções que a gente se protege, são com as emoções que a gente sobrevive. Né? Então, as emoções são importantes, elas vieram prontas. Então, por isso que é criança, porque a fase da infância toda, dos 0 aos 12, a minha relação com o mundo era uma relação emocional. E todas as traduções que eu fiz dos acontecimentos eram emocionais. Eu disse que tem duas pessoas. Então, uma criança emocional, e essa criança emocional está até hoje conosco, nos acionando. É ela quem traz as emoções, o medo. Lembra que a Maria diz: minha mãe me abandonou? Ela que traz o medo até hoje. E dentro de nós existe também um adulto intelectual. Esse adulto representa metaforicamente o desenvolvimento intelectual da gente que se faz ao longo dos anos. E ele não vem pronto na infância. Ele é desenvolvido. Não é? Acontece que, se as emoções, na maioria das vezes, são doloridas e dolorosas, a gente quer apagar as emoções. E o que a gente faz? O adulto faz esse trabalho de apagar as emoções. Então, o adulto trabalha contra a nossa criança. E o adulto amordaça e cala a boca da criança, que a criança não fale nunca mais sobre as dores. E aí, o que o adulto faz? Repete o que os pais fizeram com a criança. E aí vira uma loucura, né? Então, o caminho é dar novo significado à nossa história passada. Esse é o caminho da liberdade. Se libertar do medo e da insegurança que trava a nossa vida, voltar ao passado, às histórias mais remotas, as mais doloridas, as mais antigas, e dar novo significado, um significado diferente. Tá?
Isso existe um processo, né? Então, e o próximo passo, então, que você deve fazer para se libertar é uma prática, porque a prática faz a mudança. Então, eu percebi, voltei no passado, nas minhas memórias, ressignifiquei, fiz mudança, e hoje, no meu presente, as coisas vão voltar a acontecer. Eu vou me encontrar com pessoas doentias, o trabalho vai me exigir, quer que eu trabalhe mais e mais e mais, sábados e domingos, constantemente, ano após ano, e cabe a mim ter novas posturas, novos comportamentos, para reforçar essa descoberta e essa construção de um novo ser, porque eu posso ser melhor a cada dia. Então, essa é a nossa celebração de vida. Transformação, mudança, crescimento, né? Isso. Então, eu poderia falar muito mais, mas eu me comprometi em ser curto. E essas 3 fases eu passei com você. Falei de um contexto, falei dos benefícios e agora falei dos passos para a mudança, né? E agora quero falar para você que eu estou preparando algo muito especial. E esse algo muito especial é uma masterclass que vai acontecer na quinta-feira que vem, às 20h30. Quinta-feira que vem é dia 19 de maio. E então, você que está aqui, entra no meu link na bio e lá tem um link para se inscrever e garantir sua vaga. Garantindo sua vaga, a gente vai estar num grupo, você vai estar num grupo em que vai receber todas as informações necessárias, inclusive pesquisa, é muito legal, e pela primeira vez eu vou revelar segredos de aprendizados da minha vida sobre como superar medos, inseguranças que travam a vida no hoje, e você ser melhor e mais feliz. Então, quero estar junto com você. Sessão das 12h12, toda terça e quinta, esse nosso encontro já está estabelecido, é um compromisso meu, sessão das 12h12.